A paz do Senhor para os irmãos. Hoje o nosso devocional está em Gênesis 37, do 12 em diante. Nós daremos continuidade, tá bom? Que diz assim: José é vendido e levado para o Egito. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até o pasto e ficaram perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você a Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e traga notícias. Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse a Siquém. E ele foi. Quando chegou lá, ele andando pelo campo, aí um homem viu e o perguntou: o que está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em um pasto, cuidando das ovelhas, das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu: eles já foram embora. Eu ouvi quando disseram que ia para Dotã. Aí José procurou os seus irmãos e achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse de perto, começaram a fazer planos para matá-lo. E disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora, pois jogaremos o corpo no poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos o que é onde dar o sonho dele. Então Rubens ouviu isto e quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: vamos matá-lo. Derramem sangue. Vocês podem jogá-lo no poço, aqui no deserto. Não o machuquem. Rubens disse isso porque planejava salvá-lo dos seus irmãos e mandá-lo de volta ao seu pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram-lhe a túnica longa e as mangas compridas que ele estava vestido. Depois o pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. E de repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade e ia passando para o Egito. E os seus camelos estavam carregados de perfume e especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão? E disse: escondemos a sua morte. Em vez de matarmos, vamos vendê-los aos ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é o nosso sangue. Os irmãos concordaram quando alguns negociantes midianitas passaram por ali. Os irmãos de José o tiraram do poço e venderam os ismaelitas por 20 barras de prata. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubens voltou ao poço, viu que José não estava lá dentro, rasgou a sua roupa em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam. O rapaz não está ali. O rapaz não está lá. E agora o que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito com o sangue marcaram a túnica de José. Depois levaram a túnica a seu pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó respondeu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou a sua roupa e vestiu a roupa de luto. Durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho até que eu vou me encontrar com ele no mundo dos mortos. E ali o luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José para Potifar, oficial do capitão da guarda do rei do Egito. Amém? Então, a Bíblia diz que José foi vendido, né,
por inveja, né? Porque o pai o amava, Jacó, e porque o pai fez uma túnica, né, colorida, né? E certamente porque ele já ia levar notícias, né? José ia levar más notícias, porque eles estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, não estavam trabalhando para o seu pai, estavam fazendo outra coisa em Dotã. E queriam pegar José, pegaram a José e tramaram um plano contra ele. Vamos acabar com a raça desse homem, desse nosso irmão. E, né, primeiro eles disseram, né, a Bíblia diz que Rubens ouviu e disse, não, joga ele aí no poço, mas ele disse com um plano de depois pegar ele do poço, né? Mas era uma extrema covardia que fizeram com José, porque um monte, né? 11, 10 contra um só. É extrema covardia. Né? Mas você, né? Você aí que planeja o mal contra o seu irmão, né? Muitas vezes você inveja, você tem aquele sentimento, não deixa esse sentimento no seu coração, né? Muitas vezes você quer o que ele tem, você quer a casa que ele tem. Não deixa esse sentimento, essa raiz de amargura penetrar no seu coração, porque era isso que os irmãos de José tinham por ele, né? Ah, o queridinho, muitas vezes a pessoa tem um dom, mas por quê? Ela paga preço, ele paga preço, ele ora nas madrugadas, ele busca, ele ensaia, ele estuda, né? E muitas vezes o coração dos irmãos de José tinha ciúmes dele por causa disso. Olha o queridinho, olha a queridinha. Não tenha ciúmes, né? Busque você mesmo o seu próprio dom. Busque você mesmo. Não tenha inveja do que ele tenha, dos dons, né? Busque a Deus. Busque agradar a Deus como José agradava o seu pai, né? O seu pai criou José na igreja e todos os seus irmãos. Só que o único que obedecia era ele. Seja obediente. Para o pai se agradar de você, você tem que ser obediente, né? E não ter esse sentimento invejoso, esse sentimento faccioso. Nossa, quer se aparecer, esse aí quer se aparecer, não. Muitas vezes ele quer dar o melhor, ela quer dar o melhor. Tire esse sentimento de inveja do seu coração. Os irmãos de José, eles queriam acabar com os sonhos de José, porque José era o queridinho do seu pai. Mas você tira esse sentimento do seu coração, entendeu? Se alguém tem alguma coisa, você fala, Deus abençoe, abençoe-nos, pragueje, não amaldiçoe, não, né? Então, os irmãos de José, eles pegaram José e venderam para os ismaelitas, venderam para o Egito, né? E quando pensavam em matar, mas eles falaram assim, um deles falaram assim, não, que o sangue dele não corra da nossa mão, porque ele sabia que Deus ia castigar ele, né? Deus ia castigar eles pelo sangue na mão deles. Daí um disse, não, vamos vender ele, né? E o pai ficou inconsolável, né? Meu filho querido morreu. E quando os irmãos de José falaram isso para o seu pai só não se matou porque ele sabia, né, que Deus não se agradava do tal tipo. Mas a dor foi muito grande. A dor de Jacó foi muito grande, porque Jacó amava José.
Então, o conselho de Deus nessa manhã, para mim e para você, tira esse sentimento do seu coração. Se ele tem, se ela tem, foi por muito trabalhar, foi por muito esforço, foi por muito fazer para Deus, tá bom? Faça também a sua parte. Não deixe o diabo, porque o sentimento de inveja é do diabo. Não deixe o diabo obscurecer a sua mente, obscurecer seu coração, tá bom? Planta coisas novas. Com certeza você vai colher do mesmo jeito dela, do mesmo jeito dele, tá bom? Esse é o conselho de Deus nessa manhã para você. E fique com essa palavra. Gênesis 37, do 12 em diante. Amém.